Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria poder nos encontrar mais uma vez aqui no nosso canal para juntos partilharmos a palavra de Deus. Hoje, nesse dia 2 de outubro de 2022, estamos vencendo o 27º domingo do tempo comum e o evangelho proposto para essa data é o evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos de 5 a 10, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: Aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: Se tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: Arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se alguém de vós tem um servo que trabalha a terra ou cuida dos animais, quando ele volta da roça, lhe dirá: Vem depressa para a mesa? Não dirá antes: Prepara-me o jantar, arruma-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que o Senhor vai agradecer o servo porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandarem, dizei: Somos simples servos, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos então caminhando nosso ano litúrgico e vamos então nos enriquecendo a cada domingo com tudo aquilo que Jesus vem nos ensinar. E entramos também no mês de outubro, mês das missões, e queremos então refletir que cada um de nós, batizados, batizadas, através do nosso batismo, somos também discípulos e missionários. A igreja em si, ela é missionária. E, principalmente com o Papa Francisco, que tem insistido para que nós possamos então sair dos nossos aposentos, nosso comodismo, para poder alcançar os corações dos irmãos que, de uma forma ou outra, por um motivo ou outro, se afastaram da igreja. E para isso, meus queridos amados irmãos, nós então somos convidados hoje a refletir algo que é fundamental na vida do ser humano. Algo que então é formado por duas letras apenas, mas que faz sentido à existência do ser humano, mas que transforma a vida do ser humano. E aí nós vamos então compreender o porquê a palavrinha fé é fundamental em nossas vidas. Porque ela faz parte do nosso DNA, está ali intrínseco dentro do ser humano, está dentro de nós. Por mais que a pessoa então se autodenomine como uma pessoa que é ateu, essa pessoa tem fé. E um grande teólogo, né, do século XX, João Batista Libânio, em um dos seus livros nos enriquece com a sua reflexão, onde então ele trabalha a questão da fé nos âmbitos da vida do ser humano. Por exemplo, todos nós, mesmo como estava dizendo, que não tem uma fé em Deus, mas nós temos a fé chamada fé humana. E que fé humana é essa? Ora, nós acreditamos que, por exemplo, um ônibus que você pega para poder se deslocar até o seu trabalho, para uma viagem, você então acredita que aquele motorista, ele vai percorrer todo o trajeto, o itinerário proposto e vai chegar e te deixar no seu destino. Então, isso chama-se fé humana. Um filho, por exemplo, uma criança, se o pai pega e coloca ela numa altura determinada, bem alto, e pede para o filho: vem, se joga, que o pai vai te pegar. A criança faz o quê? Vai lá e se lança. Então, meus queridos amados irmãos, essa fé vai crescendo na nossa vida e a tal ponto de nós podemos transformar, por exemplo, a fé religiosa, a fé teologal, a fé na política. Então, os vários âmbitos da vida do ser humano são marcados pela fé. Mas é claro que aqui o que nós estamos falando e o que a palavra de Deus hoje, de maneira especial no Evangelho, vem nos narrar, é justamente a fé religiosa, a fé em Deus. E essa fé, meus queridos amados irmãos, que tem então ali ajudado e estruturado tantos irmãos e irmãs a poder então enfrentar situações adversas na sua vida, a poder encontrar o sentido da sua existência, a poder reencontrar a sua própria vida. E assim nós vamos compreendendo
que os discípulos, então, como o Evangelho acabou de nos falar, os discípulos estão acompanhando Jesus. Ora, e nessa caminhada, Jesus então fez o anúncio da paixão, morte e ressurreição. Jesus falou então da parábola de misericórdia. Jesus falou do administrador infiel. Jesus falou também do rico e do pobre Lázaro, domingo passado. E tudo isso então leva os discípulos a refletir o quê? Que seguir Jesus Cristo diante dessa exigência, radicalidade que o Evangelho então exige de cada um deles nesse segmento, no discipulado, é preciso então ter uma fé madura, uma fé que, segundo o conhecimento deles, é uma fé que precisa crescer. Mas o que Jesus então nos fala hoje no Evangelho como resposta aos discípulos é que a fé, ela não precisa então crescer, mas precisa ter qualidade. É isso que todos nós precisamos. Uma fé de qualidade, uma fé que seja traduzida na vida, uma fé que não tenha desconfiança, porque senão deixa de ser fé. E se você então diz ter fé, mas fica em busca de sinais, prodígios, milagres, isso deixa de ser fé também porque é uma espécie de barganha onde você negocia com Deus. Eu acredito, mas faça isso, realize isso, me dê isso. E deixa então de ser fé, ou seja, sai do âmbito da fé. E assim então se faz necessário para que a gente possa compreender toda a situação que muitas vezes nos priva dessa confiança em Deus. E é claro, não podemos ser hipócritas de afirmar que a nossa fé sempre vai estar convicta. Há certo momento da nossa vida que vamos passar por situações, seja uma enfermidade, seja um desemprego, seja um conflito, seja falta de trabalho, de dinheiro, de alimento, enfim. São situações que muitas vezes nos cegam, nos tiram a lente da fé e nós então não conseguimos enxergar além dos problemas, além dessa adversidade. É o mesmo caso que então o profeta Abacuque, hoje na primeira leitura, está atravessando. Ele então se coloca em oração, brigando com Deus. Você já fez isso? Eu acho que não, né? Mas Abacuque fez. E então, o que ele está questionando? Senhor, o senhor não está vendo tanta tribulação, tanta perseguição, tanto conflito, tanta dificuldade, tanto pecado, tanto erro? O senhor não está vendo isso? Ora, num primeiro momento, e de maneira especial no primeiro capítulo, né, de Abacuque, ele não obtém a resposta. Mas lá no segundo capítulo, Deus vai dizer: olha, escreve para que todos possam crer e tenha certeza de que há um tempo determinado onde então eu vou agir, vou intervir, vou fazer justiça. Por quê? A época de Abacuque é uma época difícil. Por quê? Jerusalém está para ser tomada pelos babilônicos e o rei da época não está nem aí. Está usufruindo, se beneficiando, né, da sua riqueza, da sua glória, assim como todas as pessoas, né, que têm poder, os latifundiários, todos eles estão ali despreocupados diante dessa situação, num total descaso. E aí, olhando para a nossa realidade, meus queridos amados irmãos, essa leitura, essa primeira leitura de hoje, ela é totalmente atual nos nossos dias. Basta nós percebermos então, e quantos de nós também não questionamos Deus? Senhor, tanta injustiça, desvio de verba, corrupção, candidatos aí, né? Hoje estamos aí, né, prestes a anunciar ou de saber quem serão os nossos governantes e que nós ouvíamos no decorrer da campanha muitas promessas, muitas bonitas, né? Muito bonitas, muito sedutoras, mas que na prática nós sabemos que vão ser diferentes se nós não cobrarmos, não exigirmos, se cruzarmos os braços e ficar brigando e falando mal desse candidato X ou Y, não vai resolver nada, vai continuar a mesma coisa. Mas precisamos ter a confiança, ter a fé de que tudo pode ser transformado na medida em que nós
fizermos a nossa parte, na medida que essa fé ser traduzida na vida, nós poderemos então fazer com que o nosso país, falando do Brasil, seja um país maravilhoso, como ele é de fato, mas precisa ser colocado em prática isso, e para isso nós precisamos de Deus, para que possa então ali estar no coração dos nossos governantes. Não adianta nada ficar falando da palavra de Deus sem colocar em prática. Então, é preciso, meus queridos amados irmãos, que essa palavra seja traduzida então na vida, para que assim então Deus possa ser percebido nas nossas atitudes, no nosso jeito, na nossa maneira de ser. É assim então que Deus vai ganhando espaço na medida em que nós então vivemos e colocarmos em prática o seu evangelho, a sua palavra. E por falar em palavra, a segunda leitura de hoje, aproveitando o gancho, Paulo escreve mais uma vez a Timóteo, e o que ele diz a Timóteo? Ele vai dizer então a Timóteo: permanece firme na fé que recebestes, porque você recebeu um espírito de ousadia, de coragem, não de medo. Olha que bonito! E essa leitura, meus queridos amados irmãos, também nos fortalece, porque quem de nós também não tem a fé abalada? Quem de nós não tem ali o nosso projeto, o nosso sonho, que muitas vezes parece ruir? Então nós precisamos renovar essa nossa fé. Mas no caso de Timóteo, ele recebeu, né, a ordenação, a imposição das mãos de Paulo e recebeu esse espírito de ousadia, de coragem, mas Paulo diz então para ele: permanece firme nessa fé que você recebeu, na palavra pregada, proclamada, insiste, persevera, vai adiante. E assim, meus queridos amados irmãos, é esse também o caminho que nós somos convidados a poder percorrer, para que assim então nós possamos, como a segunda parte do evangelho de hoje nos diz, naquela parábola que Jesus então conta. Porque quem tem um empregado que cuida da fazenda, dos animais, né? Está ali esperando a janta ser feita, não vai dizer para o empregado que chega do campo, chega, né, do cuidar dos animais, não vai dizer para ele: olha, prepara aqui a janta, né? Eu vou sentar, comer, depois você senta e come. Ou vai dizer para ele: olha, chegou do campo, senta-te à mesa que eu vou te preparar. Não, ele foi contratado para isso. Então, ele precisa cumprir com aquilo que é o seu contrato. E assim também conosco. Nós fazemos o que devemos fazer, mesmo diante da nossa fraqueza, nossa limitação. Não adianta nada as pessoas chegar dando tapinha nas costas. Nossa, bela celebração, bela homilia. Isso não nos vale nada, porque fizemos o que deveríamos fazer. Algumas traduções da Bíblia vão falar então que nós somos servos inúteis, mas a tradução original é essa que nós ouvimos então no Evangelho de hoje, que vai dizer: olha, somos simples servos, fizemos o que devíamos fazer, ou seja, nós não temos valor, mas o pouco que nós temos nós colocamos à disposição. E é justamente essa nossa conduta para com Deus, porque é necessário que Ele apareça e que nós então possamos diminuir, como nos ensina São João Batista. Portanto, meus queridos amados irmãos, peçamos ao Senhor que nos dê a graça de podermos então dar qualidade à nossa fé. Algumas pessoas nós ouvimos nas nossas Eucaristias, né, que nós celebramos, temos a oportunidade de participar. Algumas pessoas dizer: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Então é preciso a gente poder compreender que a fé, ela não tem medida. A fé, ela é qualificada. Então a gente precisa crescer nessa fé, mas da maneira em que nós colocamos ela em prática. E aí, com certeza, nada poderá nos abalar, porque estaremos firmes, por pior que seja a situação da nossa vida. Que Maria Santíssima, nossa querida e amada Mãe, que nesse mês de outubro também nós contamos e pedimos a sua intercessão, porque em breve estaremos celebrando Nossa Senhora do Rosário, no dia 7 de outubro, e no dia 12 estaremos celebrando então a padroeira, né, do nosso país, Nossa Senhora Aparecida. Que ela interceda por cada um de nós, nos ajude então a termos uma fé viva, uma fé qualificada, para que assim possamos então fazer aquilo que deveríamos fazer, ou seja, ser sinal da graça e do amor de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha através do nosso canal.
e que nós possamos então também evangelizar, levar a palavra de Deus, sermos missionários. Então divulgue, compartilhe esse canal, esse vídeo, para que nós possamos então evangelizar os corações necessitados. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você. Até lá.